A aula de hoje vai ser por meio de vídeo e vai tratar das noções de direito constitucional. Vamos tratar hoje explicar o que é Constituição e qual a sua classificação, de acordo com a classificação adotada pelos doutrinadores nacionais. Temos aqui primeiro o conceito de Constituição, que foi definido aqui por Alexandre de Moraes, que é um grande constitucionalista. Diz o seguinte: Constituição é a lei fundamental e suprema de um Estado, que contém normas referentes à estruturação do Estado e à formação dos poderes públicos, forma de governo e aquisição do poder de governar, distribuição de competências, direitos, garantias e deveres dos cidadãos. A Constituição é a norma maior de um Estado, de uma nação. É com base nela que todas as outras normas estarão em conformidade, Todas as outras normas terão que guardar conformidade com a Constituição, que é uma norma superior. E aí vem a classificação, que é a matéria que nós vamos estudar hoje. Quanto ao conteúdo, ela pode ser material, real, substancial ou de conteúdo, que é a que traz matéria típica de uma Constituição. Trata da distribuição de competências, trata de direitos fundamentais, que será estudado na próxima aula, trata da divisão do poder político, da distribuição das atribuições de cada poder, trata dos fundamentos da Constituição e da nação, tá? E a Constituição formal é aquela que traz normas jurídicas normais, tá? E que só são consideradas constitucionais por estarem presentes na Constituição, tá certo? Então, abrange todas as normas jurídicas que têm como fonte o poder constituinte, causando prerrogativa de supremacia perante outras normas jurídicas, tá? Uma norma materialmente constitucional é aquela que trata, então, repetindo, de assuntos tipicamente constitucionais. E a norma formalmente constitucional é aquela que está prevista na Constituição. Quanto à forma, a Constituição ela pode ser de duas formas. Pode ser escrita, que é aquela que está reunida em um único texto, como por exemplo a nossa Constituição, e aí ele citou, todas as constituições brasileiras desde 1824 elas são escritas, tá? E a nossa, a mais recente, é a de 1988, obviamente também é. E a Constituição não escrita, consuetudinária ou costumeira, é aquela Constituição cujas normas não estão reunidas em um único documento, tá? Elas não possuem um texto solene, elas estão previstas em leis esparsas, costumes, jurisprudências, convenções, tudo isso junto, legislações esparsas, costumes, jurisprudências e as convenções, tudo isso junto, reunido é que significa a Constituição daquela nação, que é o exemplo mais famoso, como ele colocou aqui, é a Constituição inglesa. Lá não existe um único texto reunido, um único texto solene que trate das normas fundamentais do Estado. Lá ele utiliza, além de legislações esparsas, que são leis não reunidas, ele vai também usar muito dos costumes, jurisprudência, convenções, princípios, etc. Quanto ao modo de elaboração, a Constituição ela pode ser dogmática ou histórica. A Constituição dogmática ela se materializa em um único momento, agregando ao texto constitucional os valores políticos e ideológicos predominantes de um dado momento. E a histórica são frutos de uma lenta evolução histórica, representando a síntese da evolução da sociedade. Engloba costumes, precedentes, convenções, jurisprudências e textos esparsos, como na Constituição inglesa. A Constituição dogmática ela está relacionada à Constituição escrita, e a Constituição histórica ela está relacionada com a Constituição consuetudinária, como foi explicado logo antes. Quanto ao objeto ou ideologia, ela pode ser liberal ou negativa, e social ou positiva. A Constituição liberal ou negativa é aquela que exterioriza o triunfo da ideologia burguesa no século XVIII, que tinha por objeto a não intervenção do Estado
não havendo previsão sobre ordem econômica. A Constituição Social Positiva corresponde ao momento posterior da evolução do constitucionalismo, em que passou a se exigir a intervenção do Estado atuando de forma positiva, como implementação de direitos sociais e da ordem econômica. A nossa Constituição, ela é social ou positiva, tanto é que no seu artigo 7º ela prevê os direitos sociais, né? Ela traz o direito ao 13º, direito ao pagamento de hora extra, direito ao pagamento de férias, né? E o direito a gozar as férias de 30 dias a cada ano trabalhado, etc. Então o Estado ele atua de forma positiva, ele exige, ele disciplina os direitos sociais e trata também da ordem econômica, evitando problemas de toda a ordem, como por exemplo crise, essas coisas. Quanto à estabilidade, a Constituição ela pode ser rígida, flexível ou plástica, e semi-rígida ou semiflexíveis. Constituição rígida, que é o exemplo da nossa Constituição, é aquela que para ser alterada, tá? A rígida não quer dizer que ela não possa ser alterada, tá? A rígida é aquela que para ser alterada elas exigem um processo mais rigoroso do que as outras normas para a sua modificação. Então, se o quórum, a questão de quantas vezes é analisada a emenda constitucional, né, será bem mais difícil, bem mais rigoroso do que para fazer uma modificação de uma lei ordinária, por exemplo. Então, para eu mudar um Código Penal é muito mais fácil do que para eu mudar uma Constituição, né? Por isso que ela se diz rígida, né? Constituição rígida não quer dizer que ela seja uma Constituição que nunca mude, até porque a sociedade ela modifica e o direito tem que acompanhar essa modificação. Constituição flexível ou plástica, ela não exige nenhum procedimento diferente daquele para alteração de lei ordinária. Então, para eu alterar, por exemplo, um Código Penal, eu tenho a mesma dificuldade, né, para alterar uma norma constitucional, tá certo? Não é o nosso caso. Aí seria o exemplo da Constituição da França, da Noruega e da Itália. Agora da Itália atualmente não, aquela só de 1848. E a Constituição semi-rígida ou semi-flexível, né, ela contém uma parte flexível, ou seja, uma parte da Constituição ela pode ser alterada por um procedimento simples e igual ao procedimento de modificação das leis infraconstitucionais, e a parte rígida é aquela que prevê um trecho mais prevê um processo de alteração mais rigoroso em parte dessa Constituição. Constituição relativamente pétrea ou super rígida. Estas, além de exigir um quórum diferenciado para sua modificação, é em alguns pontos imutável. Para os que seguem esta posição seria o caso da Constituição brasileira, né? Mas essa classificação ela não é a mais aceita, tá? Pela doutrina brasileira. A doutrina brasileira entende que a Constituição ela a Constituição Federal de 1988 ela é rígida, apesar dela ter um núcleo imutável, que é definido pelo artigo 60, parágrafo 4º, que são as denominadas cláusulas pétreas. Constituição imutável pétrea é aquela que não pode ser alterada. Essa aí não é interessante, porque com a evolução da sociedade nós devemos ter uma evolução também da Constituição. Quanto à origem, a Constituição ela pode ser promulgada, democrática, popular ou votada. É aquela elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, composta por representantes legitimamente eleitos pelo povo, com a finalidade de sua elaboração. A nossa última Constituição, como já está citado aí, ela é um exemplo, né? Em 1988 reuniu-se a Assembleia Nacional Constituinte para definir as novas Constituições, a primeira depois da ditadura, tá? Quer dizer, essa Constituição ela é votada pelo povo, né, por meio de seus representantes. Nós votamos nos deputados e senadores, que por sua vez votam no que seria o texto constitucional, tá? A Constituição outorgada ela é elaborada sem a participação popular. São constituições, né, impostas, tá?
foi o caso da Constituição de 37, tá certo? Tem outros exemplos aí, a Constituição de 67, a emenda número 169, que alterou a Constituição de 67 e tornou ela uma Constituição outorgada, né? Foi o golpe militar, tá? E a Constituição pactuada, formada por um compromisso instável de duas forças políticas rivais, a Constituição Francesa 791, a da Espanha e a da Grécia. Aqui no Brasil nunca teve esse tipo de Constituição. Quanto ao sistema, a Constituição ela pode ser principiológica, que vai haver uma predominância de princípios, né, havendo a necessidade de concretização por parte do legislador ordinário para sua concretização, tá? E a preceitual, nelas prevalecem as regras previstas nela, na própria Constituição, como por exemplo a Constituição mexicana. Quanto ao modelo finalidade, a Constituição ela pode ser uma Constituição garantia, é a Constituição que tem por finalidade a limitação do poder estatal, né? É chamada de Constituição negativa, porque ela estabelece limites para a atuação do Estado na vida do cidadão, né? É um non facere, quer dizer que é um não fazer. A Constituição garantia ela traz somente regras, né, aquilo que o Estado não pode fazer, né, do que ele não pode interferir na vida do cidadão. Por sua vez, a Constituição dirigente, plano, diretiva, pragmática, ideológico-pragmática, positiva, doutrinal ou prospectiva, além de estruturar e delimitar o poder do Estado, que é o que a Constituição garantia faz, ela prevê um plano de metas e programas a serem atingidos para o Estado. A nossa Constituição, ela é dessa, né? É uma Constituição dirigente, ela traz, além dos direitos e garantias individuais, que são limitações do poder público nas nossas vidas, quando diz, por exemplo, não pode entrar, né, no domicílio, que é asilo inviolável, quando proíbe que nós sejamos presos sem ordem judicial ou sem estado de flagrância, né? Ela está limitando a atuação estatal, mas além disso, ela traz normas programáticas, né, que precisam de uma atuação do legislador para se tornarem efetivas, né? E a última é a Constituição Balanço, né, que registra o estágio onde se encontram as relações do poder no Estado. A Constituição registra a ordem política, econômica e social existente, refletindo a luta de classe no Estado. Um exemplo seria a Constituição Soviética, né, que a cada novo estágio rumo à construção do comunismo, uma nova Constituição é promulgada, né? E aí a Rússia, a União Soviética possui constituições em 24, 36 e 77. Quanto ao tamanho da extensão da Constituição, ela pode ser sintética, breve, sumária, básica ou concisa, que é o exemplo da Constituição americana, né, possui apenas 16 artigos. E a Constituição analítica, inchada, ampla, minuciosa, detalhista, desenvolvida ou prolixa, que é a nossa. A nossa Constituição ela é bem extensa, tá? Ela tem, né, vários artigos e tratando de todos os assuntos, né? Quase todos os ramos do direito eles encontram algum respaldo na própria Constituição, né? Então é uma Constituição que ela detalha bastante. Quanto à dogmática, ela pode ser ortodoxa ou ideológica, né, quando formada por uma única ideologia, né, foi a Constituição Soviética de 36 e a brasileira de 37. E a eclética, pragmática, utilitária ou compromissória, é formada por diferentes ideologias conciliatórias, né, dentre as quais podemos citar a Constituição Brasileira de 38, né, teve a aprovação do sistema de governo presidencialismo com 344 votos a favor e 212 contra, tá? Além de trazer a liberdade, né, em todas as formas, não pode haver nenhum tipo de preconceito, seja por procedência nacional, orientação religiosa, orientação sexual, distinção entre os sexos também não pode haver, né? A Constituição Federal ela prevê a equidade, né, e busca essa equidade a todo custo.
quanto à correspondência com a realidade política, a Constituição pode ser nominativa ou nominal, pode ser normativa ou semântica, né? A nominativa ou nominal, embora tenham sido criadas com o intuito de regulamentar a vida política do Estado, não conseguem implementar esse papel, pois estão em descompasso com a realidade política, né? Foram as Constituições de 24 e 34. A normativa, né, são cartas políticas que conseguem estar alinhadas com a realidade política, né, exemplo a nossa Constituição de 88. E a semântica, né, que não tem por fim regular a vida política do Estado, né, busca somente formalizar e manter o poder político vigente. Foram a Constituição 37, 67 e 69. Inclusive, essa de 67 foi a que deu ensejo foi a criada no meio da ditadura, tá? E aí, para finalizar, tem aqui uma siglazinha, né, uma regrinha mnemônica para decorar a classificação da nossa Constituição, né? Ela é para FED, promulgada, rígida, analítica, formal, escrita e dogmática. Bom, pessoal, eu fiquei sabendo que, né, por meio do e-mail, que alguns alunos não tiveram acesso à atividade, né, apesar de estar com o e-mail registrado, né, é um e-mail fornecido por Cleiton, o aluno precisou que eu registrasse outro e-mail para ele poder participar das aulas. Então, eu vou prorrogar para a próxima aula a entrega dos trabalhos, das atividades que eu passei. Vou passar novamente porque alguns alunos me reportaram o não recebimento. E na próxima aula eu vou vou continuar com o assunto de noções de direito constitucional, e vamos tratar dos direitos e garantias individuais. Eu vou passar para vocês já a apostila de direito constitucional, e na próxima aula eu passo a atividade de direito constitucional. Ok, pessoal? Boa noite e bom final de semana para todos.